Eu vou fazer um comentário sobre uma frase muito famosa do conhecido filósofo Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. O fanatismo, estou lendo aqui, o fanatismo é a única forma de força de vontade acessível aos fracos. A pessoa de personalidade fraca, o que ele faz? Ele se engaja e se apega a uma determinada doutrina, seja religião, seja política, seja qual for. Ele faz daquilo uma espécie de bandeira dele mesmo, entende? Entendem? Claro, todo mundo está entendendo, né? E o que ocorre? Ocorre que a pessoa que se fanatiza, e o fanatismo muitas vezes, talvez na maioria das vezes, vem dessa fraqueza, dessa insegurança, dessa não confiança em si próprio, ele para de pensar por si mesmo, se é que ele já pensou. Capacidade lá todo mundo tem, qualquer um tem a capacidade de pensar por si mesmo, mas há pessoas que estão desconectadas do seu ser, entende? Há um caso, outro caso do, por exemplo, e quando a pessoa muitas vezes dentro de um engajamento ao qual ela se filiou, se associou por a necessidade que ela sente de estar guiada por alguma coisa, ou ela encontra alguma satisfação em determinado tipo de doutrina ou mesmo atividade, ocorre com ela o seguinte: ela passa a se identificar com aquilo, uma identificação do ego, entende? Não do ser verdadeiro dela. Então essa identificação a coloca numa espécie de limitação naquilo, está limitada àquilo. Então o resultado é o seguinte: suponhamos que em determinado momento essa pessoa entra em contato com algo, uma pessoa, ou um contato com determinada ideia ou livro que ela lê, que desperta nela uma saída daquilo, desperta nela, estimula nela o encontro de algo mais seu. E muitas vezes a primeira reação é o medo da mudança. Ela tem medo de perder aquilo do qual ela fez o seu referencial, sendo que o referencial dele não é realmente aquele, né? Então a pessoa tem aquele, por medo, ela reforça, afirma mais aquilo externamente, procura ostentar mais ainda para si e para os outros a sua postura dentro daquele sistema, entende? A questão é que a mudança, a transformação, essa mutação, ela não pode ser evitada, ela pode ser atrasada, ela pode ser impedida, não. Essas pessoas podem tentar fazer com que a coisa demore para acontecer, vão resistindo, e quanto mais resistir, mais duro vai ser o momento em que a coisa vai vir à tona de qualquer jeito, porque ela vem explodindo, vai dar um tranco. A pessoa chega a si mesma, mas de forma mais assim, mais impactante, porque ela tentou fugir dessa transformação inevitável. Então, isso tudo está associado a fanatismo, e é realmente, como diz Nietzsche, o fanatismo é a única forma de força de vontade acessível aos fracos. É a arma dos fracos, é o recurso dos fracos. E fraco
Não é aquele que é necessariamente fraco de espírito, não. Ele desconhece, às vezes, a força que tem. Então ele vive, quer dizer, ele pode ter no seu ser um grande potencial, mas não crê, não conhece. E isso pode ter diversas causas. Vitor Hugo, olha, eu confesso que eu nunca li Vitor Hugo. Já vi o filme baseado na Os Miseráveis. Um filme muito bom, eu vi duas versões, uma que é em capítulos, outra que é uma vez só, que mostra inclusive um detalhe que eu vou comentar daqui a pouquinho, então, se der. Esse é o policial que perseguia Jean Valjean, que foi por algum tempo um ladrão, por questões assim, mas por fome, aquela situação terrível da França, em determinada época. Ele chegou mais tarde a ser prefeito de uma cidade, tal. E o policial quer prender ele a todo custo, não interessa se ele se regenerou. Mas o que ele policial fazia da sua profissão como se fosse uma religião. Ele não admitia que houvesse falhas. Então, ele quando consegue prender o Jean Valjean, ele fica numa crise de identidade, porque ele percebe que o camarada não tem por que ser preso mais. Então ele o liberta e se suicida afogando-se no Sena, no rio Sena, né, em Paris. O quê? É aquela coisa que eu falei num vídeo anterior sobre pessoas que se fanatizam, que se apegam, que se penduram numa determinada ideia ou conceito ou instituição. Ele viu falha na instituição policial, que era era onde que ele era o fanático, quer dizer, como diz Nietzsche, é quando eu falei sobre Nietzsche, né? Nietzsche. A única força de vontade acessível aos fracos, ou seja, o fanatismo. Ele era um fraco de espírito, esse policial. E ele chega a se suicidar, deixa o cara embora e se suicida, se afogando no Sena. Então você é mais uma recordação daquele primeiro assunto que eu falei. Então, gente, por hoje é só. Uma boa noite para todos.